O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a memória de Santa Margarida Maria Alacoque. Ela está ligada à aparição do Sagrado Coração de Jesus na França. Santa Margarida Maria nasceu no século XVII, em 1647, e logo pequena se tornou órfã de mãe, de pai, e foi entregue às irmãs Clarissas para que ela tivesse uma formação adequada. Só que desde pequena ela sentia dores atrozes, dores muito fortes, que estava comprometendo a sua permanência ali. E ela então fez uma promessa de que, se ela fosse livre daquelas dores, ela se consagraria totalmente a Deus. E assim veio a acontecer. Ela ficou livre e se consagrou totalmente a Deus, tornou-se religiosa visitandina, e estou aqui resumindo toda a história para que nós possamos nos ater num ponto. Se tornou religiosa, e a sua superiora deu-lhe como um conselho espiritual que ela tivesse um amor especial a nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. E assim ela fez. Ela tinha todo um amor especial, toda uma dedicação especial a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia presente no altar. Então ela fazia várias adorações, comungava com muita devoção, e num dia dessas adorações, Jesus lhe apareceu numa oitava de Pentecostes. Jesus então lhe apareceu apontando-lhe o coração. Vocês podem ver que as imagens tradicionais do Sagrado Coração de Jesus, Jesus está apontando o seu coração, isto é, uma maneira de Jesus apontar o seu amor. O Sagrado Coração de Jesus nos fala do seu amor, não necessariamente do órgão físico, mas do grande amor de Jesus pela humanidade. E Jesus diz a ela: eis o coração que tanto amou os homens, até se esgotar e consumir, para testemunhar-lhe o seu amor, e em troca não recebe da maior parte senão ingratidões, irreverências, sacrilégios, friezas e desprezo. Então Jesus diz isso a ela, e meus irmãos, nós não podemos então deixar de reconhecer que, infelizmente, esta palavra se aplica a nós. Quantas vezes o nosso amor para com nosso Senhor, presente no sacrário ou presente no altar durante a Santa Missa, é um amor frio, é uma certa indiferença
Quantas vezes entramos na igreja e fazemos uma genuflexão, quando a fazemos no automático, isto é, entramos na igreja sem qualquer reverência. Por quê? Porque estamos com o nosso coração distante de nosso Senhor, quando deveríamos entrar sabendo que estamos entrando na sala do trono. Quando nós entramos numa igreja em que Jesus está presente no sacrário, nós entramos na sala do trono, para nos colocar diante do Rei dos Reis, daquele do qual provém toda a majestade, e nós entramos como se entrássemos numa sala qualquer, e quando fazemos uma genuflexão, nós dobramos o nosso corpo, mas não dobramos o nosso coração, nós não dobramos a nossa alma, nós fazemos uma genuflexão, às vezes acompanhada de uma cruz, muito rápida, sem piedade, sem atenção e sem a devoção necessárias, devidas a nosso Senhor. Então aqui, meus irmãos, esta palavra, repito, que Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque: eis aqui o coração que tanto amou os homens, até se esgotar e consumir, para testemunhar-lhe o seu amor, e em troca de tão grande amor de Deus, o que é que nós damos a Deus? A maior parte oferece ingratidões, irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos. Então, meus irmãos, precisamos pedir a Jesus, primeiro, que Ele tenha misericórdia de nós católicos, que sabemos, que conhecemos a fé, que sabemos que é Jesus, e muitas vezes ficamos olhando, e quando entramos na igreja e nos ajoelhamos, ficamos olhando para o sacrário, como sei lá, como quem olha para uma porta, como quem olha para um armário, e nos esquecemos que estamos olhando para Jesus, que é um mistério, meus santos, que nos surpreende e nos ultrapassa. Imagine dizer que aquele que criou todas as coisas está contido, está presente naquela caixinha de ferro. Imagine, meus santos, por amor a nós, Ele se fez prisioneiro do amor, para que nós pudéssemos encontrá-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos nos aproximar dele, e nós, com indiferença, frieza, às vezes até ultrajando com a nossa postura, com as nossas roupas, com os nossos pensamentos, sem lhe dar a devida reverência, amor, piedade, devoção, adoração. Então, meus irmãos, peçamos hoje, neste dia de Santa Margarida Maria Alacoque, que está tão ligado à aparição de Jesus, dizendo-se, apontando o seu coração, que Ele nos conceda a graça de amá-lo e de amá-lo muito. Que, meus irmãos, e aqui nós damos o segundo passo, se nós não amarmos e não amarmos muito Jesus, nós o abandonaremos. Se nós não amarmos e não amarmos muito Jesus, nós faremos pouco caso do seu amor. Aquilo que infelizmente acontece com Jesus na Eucaristia, vai se tornar pleno quando o abandonarmos de fato, porque, meus santos, se nós não tivermos fé no amor de Deus, se nós não fizermos experiência da grandeza do amor de Deus por nós, nós não iremos valorizá-lo. Nós precisamos, e aqui, meus santos, se eu pudesse ser mais enfático, eu seria, mas não tem como falar mais alto do que isso, e arregalar os olhos mais do que já estou arregalando. Nós precisamos crer no amor de Deus,
Nós precisamos ser tocados pelo amor de Deus, nós precisamos desejar amar Deus e amar muito, e nós só desejaremos amar muito a Deus quanto mais crermos no seu amor e quanto mais tocados pelo seu amor nós formos. E para que isso aconteça, nós precisamos nos encontrar com Jesus na oração. Eu sei que eu falei a respeito disso ontem e repito novamente: se nós não reservarmos um tempo de oração todos os dias, na oração, nós pedirmos: Senhor, ensina-me a te amar, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja que o teu amor é o que existe de mais maravilhoso, Senhor, abre a minha inteligência para que eu creia. Quem a Deus tem tudo, nada falta, só Deus basta. Se nós crermos de fato, meus irmãos, nós não apenas daremos a Jesus toda a reverência, como nós não trocaremos Jesus por nada. Nós não apenas daremos a Jesus toda a reverência, como nós estaremos dispostos a perder tudo, desde que nós não percamos Jesus. E é exatamente a respeito disso que o Evangelho de hoje nos fala. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, e Jesus é uma continuidade. Jesus diz aqui, versículo 8: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. O contexto aqui é de perseguição. Jesus está dizendo: quem na perseguição não me renegar, no juízo eu não o renegarei. Mas quem na perseguição me renegar, no juízo eu também o renegarei, o negarei. Quem na perseguição não negar que me conhece, que me ama, eu também testemunharei do lado dele, estarei do lado dele. Mas quem na perseguição disser que não me conhece, que não me ama, no juízo eu também não o conhecerei. Percebe aqui, meus santos, como esta palavra é adequada. E se você for um pouquinho mais abaixo no Evangelho de hoje, Jesus continua: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados. Então Jesus está falando de uma perseguição. Nós seremos presos, vão nos levar diante das autoridades. Jesus não está prometendo, a palavra de Deus não promete que Ele nos livrará de todos os problemas, que Ele não permitirá que nós sejamos presos, que Ele não permitirá que males físicos nos aconteçam. A palavra de Deus não promete isso. A palavra de Deus está dizendo: quando vos prenderem e vos levarem diante das sinagogas, dos magistrados e das autoridades, não fiqueis preocupados com o que deveis, com como vos defendereis, ou com o que direis. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, Ele vos ensinará o que deveis dizer. Então, mas vós sereis presos. Mas por que é que eu não devo me preocupar? Por dois motivos. Primeiro, o Espírito Santo me assistirá, o Espírito Santo me ajudará, o Espírito Santo não me abandonará. Eu não abandonei Deus, Deus não me abandonará. Primeiro. Segundo, o que de mais terrível pode acontecer? É me matar. O que de mais terrível pode... Eu sei que tem uma tragicidade nisso que eu estou dizendo, mas se nós estivermos iluminados pela fé, nós iremos dizer isso com certa tranquilidade. O máximo que eles podem me fazer é me matar. Mas mesmo capítulo 12
do Evangelho de São Lucas, só que de ontem: mas não temais os que matam o corpo e não podem fazer nada mais do que isso. Não tenham medo, eles só podem, no máximo, matar o nosso corpo, mas nós sabemos que Deus tem uma vida verdadeira para nós, escondida no céu. A casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar-vos um lugar. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente o nosso amor por Ele. Nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente esta devoção, que Ele aumente essa ciência de que Ele é a nossa riqueza e que nós não podemos perdê-lo, de modo que, se este amor estiver presente nos nossos corações, se esta fé estiver presente nos nossos corações, nós estaremos dispostos a perder tudo, até a nossa própria vida, mas não perdê-lo. Meus irmãos, eu digo a vocês com toda sinceridade, eu acredito que nós estamos nos aproximando deste período. Eu não estou falando do fim do mundo. Eu não estou falando do fim do mundo. Eu estou falando que, vendo os sinais dos tempos, se você tiver o tico e o teco, e se o tico e o teco, além de inteligentes, eles tiverem um pouquinho de fé, eles vão ver que as coisas estão ficando difíceis, e de que nós seremos levados aos magistrados, que nós seremos levados diante das autoridades, para que sejamos tentados a renunciar à nossa fé, de que nós seremos tentados a dizer: ah não, eu não acredito nele não. Nós seremos tentados a ter vergonha de Deus e da nossa fé, e Jesus está dizendo: quem não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele. Quem me testemunhar, eu também do lado dele estarei. E a pergunta é: e quando a dificuldade chegar, além destas que nós experimentamos, mas dificuldades de verdade, o que você vai fazer? Quando as autoridades nos colocarem no canto da parede, de modo que ou nós escolhemos Cristo e perdemos as facilidades que esse mundo possa oferecer, ir e vir, comprar e vender. Quando nós cristãos formos colocados no canto da parede e nós tivermos que escolher ou o mundo e as suas benesses e as suas facilidades, ou Jesus, a quem nós escolheremos? Meus irmãos, repito, nós estamos nos aproximando de uma maneira muito clara desses tempos tão difíceis, e peçamos a Deus a graça de preferi-lo a todas as coisas, a todas as pessoas. Peçamos a Deus que Ele ponha no nosso coração o santo temor, para que nós temamos perdê-lo e não perder as coisas, que nós temamos não perder o nosso emprego, não perder a possibilidade de viajar, não perder a possibilidade de poder entrar em lugares públicos, mas que nós temamos perder a possibilidade de entrar no céu. Se vão nos impedir de entrar em lugares públicos, se vão nos impedir de ter acesso a hospitais, se vão nos impedir de entrar em aeronaves, mas temamos perder a graça de entrar no céu, na casa do Pai. Neste mesmo Evangelho, neste mesmo capítulo 12 do Evangelho, nós iremos encontrar Jesus dizendo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer nada mais do que isso. Lucas capítulo 12, versículo 4, ele vai dizer no versículo 5: temei antes aquele que, além que depois de matar,
pode lançar as nossas almas no inferno. A este temei. Lucas capítulo 12, versículos 5 ao 6. A este temei. Quer dizer, não queiramos perder Deus, Ele é a nossa maior riqueza. Não deixemos que o pavor da perda das coisas do mundo abale a nossa fé. O Senhor não nos abandonará. O Senhor permitirá que as dificuldades venham, mas Ele não nos abandonará. Quando vos levarem diante das autoridades, não vos preocupeis, o Espírito Santo estará em vós. O Espírito Santo não nos abandonará. Então, mas isso, repito, não significa que Deus que não nos abandona, isso não significa que Ele nos colocará numa cúpula de vidro, livrando-nos dos problemas. Os problemas virão, os ataques virão, mas Deus estará dentro dos nossos corações, nos dando forças para que, se precisarmos morrer, morreremos pelas santas leis de Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus hoje, neste dia em que nós recordamos que Jesus se queixa do nosso pouco amor. Peçamos a Jesus que nós o amemos, e nós o amemos muito. Ora, se Jesus se queixa que nós o amamos pouco e fracamente, que nós o amamos pouco e friamente, peçamos a Ele que nós o amemos muito e calorosamente. Peçamos a Ele que haja labaredas de amor no nosso coração. Ele quer nos dar isso. Ele quer nos dar o amor com o qual Ele quer ser amado. É maravilhoso pedir a Deus aquilo que Ele quer nos dar. Então peça a Jesus: Jesus, eu quero ter uma fé cada vez mais profunda na Tua presença na Eucaristia. Jesus, eu nunca mais quero entrar numa igreja sem, com toda a reverência, piedade e devoção, fazer a minha genuflexão, o meu sinal da cruz. Jesus, aumenta a minha fé, para que cresça ainda mais o meu amor, e crescendo o meu amor, eu esteja disposto a perder tudo, mas não perder-te. Coloca, Senhor, o verdadeiro temor no meu coração, não de perder o meu emprego, não de perder a minha liberdade neste mundo, mas que eu tema perder o céu, que eu tema perder a salvação, que eu tema perder-te. Ah, meus irmãos, se Deus então, se você isso pedir, Deus concederá. E quando nós, cristãos católicos, temermos perder Deus em primeiro lugar, nós mais do que nunca seremos fortes para enfrentar toda e qualquer tribulação, porque o que nos faz fracos é o medo de perder as coisas deste mundo. Porque se o que nós primeiramente temermos for perder o céu, nós seremos fortes, nós iremos chorar, mas sem desespero, nós iremos sofrer, mas sem angústia que nos faça cair plenamente. Por quê? Porque aquilo que verdadeiramente importa, nós já temos. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Que Santa Margarida Maria Alacoque interceda por nós. Que Jesus, que o seu sacratíssimo coração, manso e humilde, misericordioso, nos conceda estas graças, das quais tanto precisamos e tão tibiamente pedimos, mas que Ele, que é misericordioso, que Ele seja infinitamente misericordioso, concedendo-nos aquilo que nós não merecemos, aquilo que, repito, pedimos com tão pouca convicção, mas que Ele sabe de que tanto precisamos. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, neste sábado, interceda por nós, para que nós, não apenas aqui, nesta assembleia reunida aqui, na paróquia Cristo Rei, na matriz do Cristo Rei, mas todos nós católicos tenhamos um coração cheio, aceso, quente, cheio de labaredas de amor, para que estejamos dispostos a perder tudo, mas nunca, jamais perder Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.